Eu agradeço a presença de vocês aqui, também das irmãs que estão online. Hoje é uma apresentação muito especial, né? Romanos 7 e Romanos 8. Então, são capítulos maravilhosos, né? Que realmente tocam muito a gente. O som parece um pouco alto, né? Mas eu tive um feedback do pessoal que assiste online que da outra vez estava baixinho. Então, talvez atrapalhe se for alto assim? Não? Então, tá bom. Eu gostaria de iniciar agradecendo muitas pessoas que estão nos ajudando aqui, né? Tudo trabalho voluntário. Então, nós temos o pessoal da filmagem ali, né? A Jade coordenando, junto com a Suzy, que nos ajuda a colocar os vídeos lá na nuvem, a Gabi Reis está aí com a gente, a Giovana Burtet, a Vitória, lá dos Estados Unidos, está nos ajudando, coisa mais querida, foi ela que nos ajudou a fazer finalmente o upload dessas últimas 3 apresentações, né? E a Esther Conflans, que de vez em quando vem, às vezes não pode vir, né? Acontece. E tem a turma do Chá com Biscoito, que é a Aisha, a Carol, a Ângela, a Kátia. Então, não sei se eu deixei alguém de fora, depois me avisem que eu vou incluir. As inscrições são com a Carol, desenhos têm sido feitos pela Elcira, pela Kátia e o Matheus nos ajudando também, Matheus Furtado. Tudo bom? E essa última divulgação que a gente fez, né, foi um desenho do Matheus. Ele pegou aquele desenho que a gente tinha, preto e branco, né, e fez colorido, ficou bem bonito, né, gente? E a administração aí das contribuições com a Carolina e com a Silvana Reis, né? Então, agradeço muito, pessoal. Também é importante que a gente mencione que tudo isso está sendo possível, assim, online, por causa do Teach Beyond, né? Então, o Alfredo e eu somos missionários há pouco tempo, né? E o Teach Beyond nos dá essa estrutura para podermos transmitir, gravar, né? Então, é muito especial. Inclusive, convido vocês a darem uma olhada no site deles, né? Todos os trabalhos que são realizados. O Teach Beyond, ele tem como mote principal o que a gente chama de educação transformadora, né? Trocando em miúdos, a gente aqui está fazendo educação transformadora, né? Para qualquer idade. Isto é, o Evangelho, a palavra de Deus transformando vidas, né? Então, esse é o mote principal do Teach Beyond. E com um cuidado muito grande também com as crianças, né? Mas, educação para todos, né? Coloca para nós o capítulo 9. Enquanto a Jade coloca, vamos orar. Senhor, nós entregamos, Pai, nossas vidas nas Tuas mãos, neste momento privilegiado de estarmos aqui com as irmãs, tanto presencialmente como online. Pedimos, Senhor, que Teu Espírito Santo esteja falando aos nossos corações, esteja também, Senhor, me capacitando, esteja fluindo entre nós, através de nós, para que o Teu nome seja glorificado, Senhor, que haja edificação, transformação nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, Romanos 7. Este é um capítulo polêmico, né? Especialmente esse versículo: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Já teve muita gente dizendo assim, não, mas espera aí, será que isso não tinha que estar logo depois do capítulo 5? Afinal de contas, capítulo 6 é tão legal, né? Mas espera aí, será que essa experiência não era uma experiência porque o Paulo era judeu, então ele tinha essa coisa com a lei? Então, realmente, temos muitas considerações a respeito do capítulo 7.
mas eu confesso para vocês que, para mim, é um dos meus prediletos. Porque, tudo bem, como deixar de ter o capítulo 8 como predileto? Não dá, né? Porque o capítulo 8 é o máximo. Mas o capítulo 7, ele descreve tão bem a gente, a mim, pelo menos, né? Então, essa é uma frase que me consola profundamente. Se o apóstolo Paulo disse, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? É porque ele sabia da dificuldade de viver a vida cristã no esforço próprio. Para não dizer que ele sabia da impossibilidade, né? Então, isso reflete aquilo que nós fazemos quando tentamos viver a vida cristã. Quando não deixamos o Senhor viver em nós esta vida cristã, né? Quando nos esforçamos na carne, né? Aí, que bom, né? Que no final ele diz graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus. E esse é um capítulo que fala justamente disso, a nossa relação com a lei, né? No capítulo 6, nós vimos a nossa relação com o pecado. E agora, a relação com a lei, né? E segundo a carne, então, ele completa, né? A gente é escravo da lei do pecado. Então, não tem jeito. Aqui, todo mundo é escravo aqui. E quando nós saímos dessa escravidão, nós vamos para a escravidão melhor, aquela melhor que existe, que é ser escravo do Senhor Jesus, né? Mas então, aqui está a balancinha, né? O que eu acho muito lindo é que o Senhor fez questão de que nós tivéssemos uma coisa tão esmiuçada sobre o Evangelho, né? Eu vou vendo as várias facetas do que é a morte e a ressurreição de Cristo em cada capítulo que vai passando aqui em Romanos, né? Então, Romanos 6, libertação do pecado. Romanos 7, libertação da lei. Mas quais são as figuras que Paulo usa, né? Em relação ao pecado, ele usa essa figura aí, servo e o senhor, né? Desse servo, desse escravo. Então, eu morro em Cristo, né? Mas o pecado, que é o meu senhor, o feitor, né? Ele está lá, ele não morre. O pecado não morre, eu morro, né? Então, por que precisaria de Romanos 7, se Romanos 6 já está tão explicadinho, né? Que eu morri em Cristo, então eu me livro do pecado porque eu morri e ressuscitei, né? Mas a lei do pecado, ela segue, né? Porque Romanos 7 explica Romanos 6. Explica como nós nos livramos não só do pecado, mas também da lei, né? É interessante, mas como assim se livrar da lei? A lei não é eterna? A lei é eterna. A lei jamais passa. Só que nós somos completamente incompetentes para cumprir a lei. Então, nós precisamos, de alguma maneira, nos livrarmos desse jugo de ter que fazer isso, ter que fazer aquilo e ter que fazer aquilo outro, porque nós não temos capacidade. Por isso, a morte, a nossa morte, a morte do velho homem, então nós morremos para o pecado e morremos também para a lei. E é isso que nós vamos ver em Romanos 7, um pouco mais explicado, né? Então, Romanos 6 diz que eu tenho um corpo de pecado. O que é isso? É um corpo que está ativamente envolvido nessa atividade, nessa lei do pecado e da morte, né? Então, isso é um corpo de pecado, que é o nosso. Tá? E o que é essa libertação da lei? Então, o que diz aqui, a primeira figura é o servo, é o escravo e o senhor de escravo, certo? Eu passo da escravidão ao pecado para a escravidão de nosso Senhor Jesus Cristo amado, né? A segunda figura que Paulo usa é a mulher
que tem um marido muito, muito jogo duro, né? Só que ele é um cara, ele é super bacana, ele é legal, ele não erra, que é a lei, né? Tá? É uma figura da lei. Então, só que ela simplesmente não é adequada para ele. Ela não tem como ter qualquer congruência com esse marido. Então, ela está desesperada, porque como é que vamos manter essa relação, né? O marido é perfeito, o marido é maravilhoso, e a mulher não consegue chegar nem no dedinho do pé dele, né? Então, ele traz essa figura que nós vamos explorar um pouquinho mais, né? Entre esse primeiro marido exigente, perfeito, justo, e ele quer tudo isso aí, mas ele não estende o braço para ajudar, porque a coisa é como tem que ser. Ele faz o papel dele, ela faz o papel dela. Só que, pobrezinha, ela não consegue fazer o papel dela, né? Aí nós vamos descobrir como chegar no segundo marido, né? Então, o primeiro marido é uma figura da lei. E, então, essa questão que está lá em cima, no quadradinho cor de laranja escuro, lá do topo à direita, morrestes relativamente à lei por meio do corpo de Cristo. Né? Essa vai ser a nossa saída. Tudo que se refere a agradar a Deus, de nossa parte, nos remete a essa expressão de Romanos, né? O corpo desta morte. Porque nós não conseguimos, o que é morte? Né? A morte é a extrema fraqueza. Eu não consegui fazer nada. A morte acabou, né? Eu fui até que eu apaguei. Então, essa é a minha condição em relação à lei. Por isso, o corpo dessa morte. Né? Calma que tem saída. Tem um cara que comenta assim, mas esse capítulo parece negativo. Mas, gente, nada de negativo, né? Porque a solução está ali, né? E nós vamos ver daqui a pouquinho, na sequência. Mas esse fracasso é uma coisa maravilhosa, né? É muito estranho a gente pensar isso, mas vocês já pensaram que Deus nos deu a lei para a gente não cumprir? Como é que a gente dá uma... Vocês já imaginaram, vocês estão em casa, tem uma filha e dizem para a guria, faz isso aqui. O que vocês esperam que ela faça, né? Deus para não cumprir. Por quê? Porque ele já sabia que a gente não conseguia cumprir, mas ele precisava nos explicar, porque a gente acha que pode. Então, o fato de eu não poder cumprir a lei, Deus me dar a lei, é um super presente para eu entender que eu não sirvo. Eu preciso de uma ajuda muito grande, né? Então, tudo isso é a dispensação da lei. É incrível pensar que Deus educou a humanidade por todo um período enorme para isso. E hoje ainda, né? Mas então, de alguma maneira eu passo por essas figuras, e nós vamos passar agora, né? Pelo primeiro, pelo segundo marido. Os que estão na carne não podem agradar a Deus, né? Romanos 8:8, que é justamente isso. Eu na carne eu não vou conseguir cumprir a lei. Mas nós vamos pertencer a outro, como está ali em cima do lado esquerdo, né? Que é o Senhor Jesus Cristo. E aí nós vamos frutificar para Deus. Vamos ver como é que acontece isso, né? Então, a figura é justamente essa do matrimônio. Né? O primeiro marido é a lei, o segundo marido é Cristo, e nós somos essa pobre mulher desajeitada que não consegue conviver com esse marido fantástico. E o brabo é isso, que ela não pode nem dizer, cara, mas tu podia melhorar aqui, ali, não tem, o cara é tudo de bom, né? A lei é santa, o mandamento é santo e justo e bom. E eu, o que sobra para mim? Eu sou vendido à escravidão do pecado,
Tá ali a noiva desesperada, né? Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem, isso é o melhor que a carne vai ainda, né? Ela quer, ela deseja, ela tem noção de que ela está enrascada, né? Mas não porém o efetuá-lo, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Então, quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce por quem? Pela lei, operavam em nossos membros a fim de frutificarem para a morte. Os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então, não é só o antes os que viviam, né? Nós podemos hoje escolher viver segundo a carne. Nós, todos os dias, a cada momento, a gente tem essa escolha. Né? Então, nós temos esse dilema aí, né? E Paulo sugere, então, bom, mas então se o marido morrer, ela consegue ficar livre desse jugo terrível e, quem sabe, contrair novas núpcias, né? Essa é a sugestão dele. Mas acontece que ele não vai morrer, né? Ele diz ali, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. A palavra de Deus permanece eternamente. E ela não tem nada de errado. Está tudo certo. O errado somos nós. Então aí vem, vocês veem que é mais, nós estamos sempre vendo a mesma realidade. A morte do Senhor e a sua ressurreição. Tem nada diferente disso. Só que ele vai nos trazendo riqueza de todos os pontos, né? E agora em relação à lei. Então, a solução, né, é justamente a mulher morrer, que somos nós. Então, essa é a solução. Né? Aqui está enfatizando esse slide, eu botei uma torazinha ali, né, uns rolos de Torá, porque em outras passagens continua sendo enfatizada essa questão, né? Olha lá, sobreveio a lei para que avultasse a ofensa. Então não sobreveio a lei para que a Amélia cumpra a lei. Ah, então Deus a lei para Amélia. Não, sobreveio a lei para que ela visse que não dava para fazer, né? Mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei, pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Né? Nós vimos que mesmo sem lei também há pecado, mas a lei bota aquilo mais para cima, né? Nós já vimos esse slide aqui, a figurinha da Kátia, né? Que é o desenho que a Kátia fez para nós, que a lei nos serviu de pedagogo, né? O pai da Gogos é o cara que levava o filho até a idade de ele ficar adulto e poder andar por si mesmo, né? De onde é a palavra pedagogia. Então, a lei nos conduziu desde criança até podermos, então, chegar a Cristo. Então, é muito preciosa a lei, mas ela nos deixa numa situação de decisão muito importante. Porque hoje, ainda, nós muitas vezes nos colocamos debaixo da lei. E aí nós estamos ralados. E esse é o ponto desse capítulo, né? Então, essa guriazinha bonitinha ali, fazendo coraçãozinho e tal, quando ela tá assim, quietinha, mimosa, uma maravilha, né? Mas experimenta a mãe dela dizer assim, arruma teu quarto, querida. E aí a coisa já fica diferente, né? As mamães aí sabem, tá? Assim é conosco. Às vezes a gente até parece que tá tão bonitinho, né? Sentadinho, que... mas vai fazer a vontade de Deus, né? Vai aplicar aquilo que Deus quer. Aí que aflora tudo. E esse é o papel da lei, né? Então, como é que eu morro, né? Como é que eu saio dessa? Graças a Deus, a notícia é a mesma, que vocês já viram no nosso slide, um dos prediletos, que é nós sentados com Jesus nos lugares celestiais. Por quê? Porque o Senhor nos colocou em Cristo, né? Então, esse mistério, mas como é que ele fez isso? Gente, eu não sei, mas ele fez, né? Então, nos deu vida,
Então nós somos mortos e depois com vida, pela graça sois salvos. O que é graça? Favor imerecido, né? Não merecíamos. A gente merecia um pouco pior que isso, né? O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais. Então, aquilo que vale para nós como libertação do velho senhor de escravo do pecado, vale para nós, para sairmos do jugo da lei. Né? É engraçado a gente pensar isso, né? Porque a lei é boa, né? A gente tem a tendência a pensar assim, não, mas a lei é boa, né? Então, por que eu vou morrer para a lei? Eu preciso considerar isso, porque eu não consigo cumprir a lei. Eu, na minha carne, não cumpro a lei. Tá, Cláudia, mas onde é que nós vamos chegar com isso? Então, também vós morrestes relativamente à lei por meio do corpo de Cristo, para pertenceres a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, tem um objetivo, a fim de que frutifiquemos para Deus. Vocês lembram que a gente conversou na uma das nossas últimas palestras sobre a glória de Deus e como aquilo estava vinculado com falar para o mundo sobre o Evangelho, para levar o Evangelho, e com a unidade da igreja, né? Tudo entrelaçado. E aqui, da mesma forma, acaba em frutificação. Pregação do Evangelho, ensino, e que é para isso que a gente sai da lei. Ah, mas sai da lei e vai para onde? Coisa melhor. Porque quando eu morro, o segundo marido, vocês acham que ele é mais exigente ou menos exigente que o primeiro? Jesus é menos exigente que a lei? Jesus é mais exigente. Basta só olhar o Sermão do Monte, né? Que a gente arrepia os cabelos, né? Mas qual é a grande vantagem? Ele é querido, né? Ele pega e ele faz. Ele legisla e ele executa. Ele é o poder legislativo, executivo e o judiciário. Então, eu acho tão lindo esse versículo aqui. Diz assim, mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus. O que ele se tornou para nós? Olha só, sabedoria. Nós enfatizamos desde o início aqui que é muito importante saber. Sem saber, nós não vamos a lugar nenhum. É o saber aqui e o saber aqui, né? Nós até vimos as palavras gregas, né? O saber relacional, aquele ginosko, e o saber, digamos assim, que não envolve relação, que é o eidô, né? Então, nós precisamos primeiro saber. Então, o Senhor se tornou para nós este saber, se tornou justiça, porque ele nos fez justos, né? Ele morreu, ele derramou seu sangue, ele nos levou com ele na morte e ressurreição, nós ressuscitamos justos, nos santificou, e santificação e redenção. A redenção ainda é uma palavra que engloba tudo e mais um pouco, né? Então, tá aí a nosso escape, né? Nós vamos pertencer a outro. Nós vamos casar. Oba! Com um marido exigente, mas ele é muito querido. Então, aqui a gente está novamente vendo Romanos 6 e 7, onde nós temos, revisando, né? Romanos 6 é o corpo do pecado, que é dele que nós nos livramos, porque ele é comprometido com o pecado, ele não tem outra solução. Então, nós morremos para o pecado e ressurgimos para a vida em Cristo Jesus, e o corpo desta morte, que é esse fracasso em cumprir a lei, né? A cumprir a vontade de Deus. Então, nós também morremos para a lei, e o Senhor vem habitar em nós. E essa vida transcende a lei. Então, eu não só cumpro a lei, eu vou além.
porque eu tenho um outro andar, uma outra lei que se chama lei do Espírito da vida em Cristo Jesus, que nós vamos ver no capítulo que segue. Mas então, aquele pequeno parágrafo diz: nós não introjetamos plenamente o sabendo, o considerai-vos e oferecei-vos, que é o que nós estudamos até agora. A gente é muito lento, né? Deus sabe quem somos, nós, porém, não o reconhecemos. E é por isso que muitas vezes a gente precisa quebrar a cara um pouquinho, né? Ali fala, experiências dolorosas, né? Porque a gente volta a confiar em nós mesmos. É ou não é? Ou sou só eu? Não, né? Tá? A gente volta a dar um voto de confiança, né? Ah, não, mas eu vou tentar mais uma vez. Mas dessa vez vai. Dessa vez eu vou me esforçar mais, eu vou me concentrar mais. Não é por aí, né? Então, ele dá um exemplo muito legal, que eu até já tinha ouvido falar disso do nadador, que é o cara que está se afogando, né? Quem leu o capítulo, ele dá vários exemplos, eu escolhi apenas alguns que me tocaram mais, né? Ele disse que ele estava lá na China e, de repente, eles estavam tomando banho em um determinado lugar de lazer e um cara começou a se afogar e se debater e tinha um nadador muito bom com eles ali. E ele ficou olhando para o nadador e ele disse: mas por que o cara não se atira e vai lá buscar o sujeito de uma vez? O cara está morrendo. E já ficou furioso com o cara, né? Onde já se viu, o cara é cristão, não faz um mínimo desse, né? E o nadador esperando. Por quê? Porque quando uma pessoa que está se afogando, ela está com muita energia ainda, o que ela faz? Ela agarra o cara que vem salvar ela e afoga os dois juntos, pelo desespero, né? Então, ele teve que aguardar o sujeito ficar na condição de ser ajudado. Isso é uma analogia muito legal com a gente, porque a gente é meio assim mesmo. A gente vai. Até que chega no final do poço. Jesus me ajuda, né? Por isso esse grito, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Não tem coisa mais linda, mais espiritual do que isso. Porque é o que nós somos. Um outro exemplo dele que eu achei legal, que mostra essa... Mas não é sempre que a gente tem essa concepção. O Senhor precisa nos falar, nós precisamos passar por vários processos para chegar aí, né? A pessoa está num incêndio, ela não tem para onde pular, não tem o que fazer. Senhor, me ajuda. Então, eu achei que esse exemplo também ilustra a nossa vida em relação tanto ao pecado como à lei. Porque a gente ainda acha que é legal, né? Mas, então, justamente esse grito, que é assim, de uma espiritualidade fantástica, ele é dessa carne. É o grito da carne. Desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Porque na carne nós não conseguimos fazer nada. Às vezes a gente acha que consegue. Mas o Senhor já tinha dito lá em João, né? A carne para nada aproveita, né? Então a pergunta que a gente se faz, né? Será que eu já me desesperei de mim mesmo? Ou será que eu acho que se eu ler a Bíblia, se eu orar, se eu fizer jejum, eu vou ficar um cristãozinho melhorzinho? Vejam bem, ninguém está falando que orar, ler a Bíblia, jejuar, tudo isso faz parte. Mas não é isso que vai fazer a diferença. São práticas cristãs que nos levam a chegar mais perto do Senhor, a ouvi-lo, tudo isso, né? Nos fazem, mas não é isso. É o Senhor em nós que faz a diferença. Gente, como é difícil de nós entendermos isso. É muito difícil. E é isso que está em Romanos 7. Então é uma preciosidade. É muito precioso isso aí. Quem me livrará do corpo dessa morte? Opa, ficou esquisito aquilo ali, né? Não ficou legal. Eu arrumar essa parte aí. A graça ficou com fundo branco.
É certo que a graça é assim, uma coisa cheia de paz, maravilhosa, né? Então, mas o que está escrito ali? Que a lei significa o que eu devo fazer, o que Deus requer de mim. E a graça é o que Deus faz por mim. É outro ângulo. Ah, mas como é que eu vou botar isso na prática, né? Vamos ver. Então, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu de mim, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne da lei do pecado. E o que nós temos que ver é o seguinte, que na nossa vida do dia a dia, tudo vale na medida que eu tenho fé, né? Na medida em que eu estou andando no Espírito, que é o que nós vamos ver no capítulo seguinte, né? Que nada mais é do que a aplicação dessa fé em Deus e a confiança de que Ele faz em mim, né? Mas a hora que isso cai, que isso perde o vigor, eu volto a andar na carne, eu volto a ser minha morte. Todos os dias eu tenho essa opção, né? Então, mas eu morri. Mas se eu não tenho uma fé ativa, eu vou ver meu velho homem todos os dias, né? E mesmo tendo uma fé ativa, às vezes, em um momento ou outro, né? Sou só eu vejo o velho homem seguidinho. Eu tenho que estar sempre renovando. E essa é a nossa vida, né? Sempre diante do Senhor, renovando a nossa fé, certo? Então, esse descanso, essa confiança no Senhor é uma coisa profundamente ativa, mas é descanso e é confiança. Não é, tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer. Esse aí não vai dar certo. Então, agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito. Gente, por isso que o Senhor diz que o fardo é leve. O evangelho é leve. A hora que for pesado, vamos revisar esse negócio aí. Tá? A lei é pesada na carne, porque ela foi dada nessa dispensação, né? Sem Cristo. A lei é pesada, mas a novidade de vida em Cristo Jesus, no Espírito, é um descanso, né? Então, a guriazinha ali está apontando para o céu, né? Por quê? Tudo está na cruz, na morte e ressurreição. Então, vamos lá. Pecados está na cruz, né? Levou com o sangue de Cristo nossos pecados. O Senhor está satisfeito, a minha consciência está limpa, eu não preciso dar ouvidos para o que de capeta, né? O pecado, o princípio do pecado, de novo a cruz. Me liberta, porque eu morri e ressuscitei já, não tenho nada a ver mais com esse corpo de pecado. O poder, né? O poder do Espírito Santo, também na cruz, na morte e na ressurreição, essa novidade de vida, né? E agradar a Deus, igual. Eu só posso agradar a Deus dizendo assim, Senhor, é o seguinte, ó, tá tudo aí contigo e agora tu vive em mim. Eu não tenho condições. É uma postura constante, renovada dessa consciência. Né? Então, nós vivos para Deus em Cristo Jesus. Que é o que o Senhor falou, né? Lá em João 19:3, quando o Senhor deu seu último suspiro, tudo isso já estava pronto, estava consumado. Né? Então, aí, nós temos um noivo maravilhoso, o outro também era, né? Mas ele era exigente, eu não conseguia nem chegar nas migalhinhas do que ele queria, que era a lei, né? Pessoal, por favor, me interrompam se ficar qualquer coisa não muito clara, tá? Às vezes eu vejo uma sobrancelha assim, daí eu fico preocupada. A sobrancelha fica assim, dúvida, né? E aí, de quebra, o que diz Filipenses 2:13? Porque Deus é quem efetua em vós o querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Bom, o que vocês querem mais? Então, morrer, ressuscitei, vida de Cristo, querer e realizar.
É outra, vocês percebem? É outra coisa, né? Ah, não matarás, não roubarás, não, né? Então, tem uma máquina de vida interna em nós, que nos dá, inclusive, noção de muitas coisas, né? Às vezes, noção até quando a gente não tem noção. Tipo assim, a historinha que o irmão contou, né? Estava lá na casa de uma família, evangelizou, passou uns dias na casa, evangelizou a família aceitou a Cristo, só que ele teve que ir embora rapidinho depois, né? Não deu tempo de instruir muito. E lá na China eles têm muito isso, assim, de pega a pessoa, quando pode pregar o evangelho, aproveita e ensina bastante. Não sabe quando é que vai ver de novo, né? Por causa de toda a situação, né? Perseguição e tal. E aí, ele encontrou esse irmão muito tempo depois, e ele contou para ele o seguinte, que ele era alcoólatra, né? E o Ni sabia que ele era alcoólatra, mas não chegaram a tocar nesse assunto. Mas aí, quando o Ni foi embora e tal, o irmão esse orava antes das refeições. Só que, né, a pinga velha funcionava, né? E aí ele chegou na refeição com a esposa e não conseguia orar. Aí a esposa olhou para ele e falou, mas tu não vai agradecer o alimento e tal, né? Pois é. Não sei, esse vinho, né, não sei. Mas não, mas o irmão não está aí para nos ajudar. Será que não tem alguma coisa sobre vinho na Bíblia? Ele perguntou para ela, né? Mas, pô, os caras não tinham a menor noção de Bíblia, sabe? Muito pouco, né? Mas o Espírito Santo, ó, falando, né? Aí o cara fica naquele impasse e tal, no dia seguinte, de novo. Aí ele diz para ela assim, não, leva esse vinho daqui. Leva esse vinho daqui, né? Em suma, o Espírito Santo ensinou ele. E essa é a vida ressurreta. O Espírito Santo dentro de nós falando. Essa é a novidade de vida no Espírito, né? Então, o que eu tinha dito, né? A vida cristã é uma questão de fé ativa e de um princípio de vida totalmente novo, que é essa lei do Espírito da vida em Cristo Jesus, né? Aqui eu deixei uns resuminhos para vocês, eu sei que depois algumas vão estudar, né? Mas esse é o nosso desafio, né? Andar no princípio, na lei do Espírito da vida em Cristo Jesus, que é uma coisa leve, é uma coisa por fé, e é algo assim, e nós vamos ver agora no outro capítulo, né? No capítulo 10. O que é andar no Espírito,